Fala, seus mal diagramados. Peter Jordan, o empresário que cresceu na vida ajudando virgens perpétuos a terem o que fazer em seus quartos, seja com o cifras.com.br ou com o canal Hey Nerd, foi atacado por seu próprio público ao expressar uma opinião favorável ao jogo Assassin's Creed Shadows, que tem um samurai negro como protagonista. Quem planta incel colhe ódio e ressentimento mesmo, então Peter e seus minions precisam se resolver e eu nem tenho nada a ver com isso, mas a reação envolvendo a opinião de Peter é o que me interessa. Parte da comunidade nerd encara seus hábitos de consumo em adquirir funcos, quadrinhos, filmes e seriados como parte de uma gloriosa guerra entre a cultura ocidental e a pervertida cultura woke. Mas o que diabos é essa cultura woke? O termo vem de um neologismo francês que significa despertar ou acordar. No caso, é usado depreciativamente pela direita para caracterizar obras de cultura pop que serviriam apenas como meios para doutrinar o público com gaysismo, cismas raciais, misandria e outras ideologias da esquerda que só servem para destruir as famílias tradicionais e cristãs desse mundão. Sim, caro seguidor, é a cor da pele da Pequena Sereia, um game com samurai negro ou o fato da Capitã Marvel ser mais poderosa que o Homem de Ferro que está destruindo a família do tio Adalberto e não o estranho hábito dele em contrair ISTs fazendo banheirão com os colegas da firma e depois torrar todo o salário no jogo do tigrinho. Esses caras chegam ao ponto de dizer que até Yellowstone seria o woke. O que se percebe na cultura nerd de direita é uma falsificação idealizada do passado, bem ao gosto do revisionismo de editoras como a Revisão e o seu similar moderno, o Brasil Paralelo. Para eles, o passado seria uma terra distante, ocupada exclusivamente por machos alfa e mulheres honradas e modestas, e que depois da esquerda, bem, todos viraram homens frouxos e mulheres promíscuas. Por isso, os nerds são obcecados nas frases "no meu tempo" e "no tempo de nossos avós". O seu tempo, parça, pelo menos aqui em São Paulo, você estaria vendendo CD do Angra na galeria do rock para pagar lanche para os legítimos alfas da sua escola, que era a galera do pagode e do funk. E no tempo da sua avó, bem, melhor nem perguntar o que ela aprontava nas boates dos anos 70 ouvindo frenéticas. Essa idealização do passado que transforma a história da sociedade humana em uma eterna propaganda de eletrodoméstico dos anos 50 que foi estragada pela esquerda é só reflexo da estratégia da extrema-direita em naturalizar seus ideais políticos e acusar qualquer coisa que fuja de seus delírios de doutrinação. Entendam que não é que a tal da cultura woke esteja desvirtuando os filmes e quadrinhos do passado. São os nerds que não conseguem entender nem mesmo gibizinho de herói vestindo cueca por cima da calça escrito nos anos 50. Quando um direitista fala em arte sem política, pode saber que ele quer vender é a política dele no lugar. Exemplo disso é o hype nerd em cima de X-Men 97. Se alguém acha que transformaram os X-Men em mais uma vítima da cultura woke, essa pessoa nunca leu uma história sequer dos mutantes nos últimos 61 anos. Obviamente, quando da sua criação nos anos 60, os X-Men e suas mutações eram apenas uma metáfora meio simplória, bem ao estilo do Stan Lee, para a condição adolescente de um corpo em permanente mudança. Só com o retorno da equipe nos anos 70, sob a batuta de Dave Cockrum e especialmente da dupla Chris Claremont e John Barney, é que se pode falar de uma relativa politização das histórias dos filhos do átomo. Primeiro, a equipe se tornou uma tropa globalizada com a participação de uma deusa africana, um canadense bronco e até mesmo um russo, isso em plena Guerra Fria. Fora isso, o que Barney e Claremont fizeram foi um novelão da Globo com superpoderes, viagem no tempo e ótimos personagens. A virada mais marcadamente política veio com a história Deus Ama, o Homem Mata, de 1982. Escrita por Claremont, ela se inicia com duas crianças mutantes e negras sendo chacinadas
envenenadas e penduradas mortas em um brinquedo de parquinho por um grupo de supremacistas religiosos. O vilão não é nenhum alienígena ou mutante maligno, e sim um televangelista chamado Silas, quer dizer, William Stryker. Não vou contar a história ou reproduzir diálogos, mas é uma história abertamente política, sem ambiguidades e sem pretensa neutralidade. Claremont assume um lado bem nítido na história. Só aviso que não vai agradar nenhum nerd de 40 anos ter tudo preocupado com cultura woke. E lembrando, é uma história de 82, quando muitos nerds, no lugar da piroca do Bolsonaro, ainda estavam mamando mamadeira com cremogema. Aqui é importante uma ressalva. Ao contrário do senso comum nerd, a oposição entre Magneto e Charles Xavier jamais foi baseada em Malcolm X e Martin Luther King. O próprio Claremont, que fez de Magneto um personagem mais complexo do que ele era originalmente, afirmou que fala-se muito online que Magneto seria Malcolm X e Xavier Martin Luther King, mas para mim, sendo um imigrante branco, Claremont nasceu na Inglaterra, fazer essa analogia parecia incrivelmente presunçoso. Uma analogia equivalente poderia ser feita com Menachem Begin como Magneto, evoluindo ao longo de sua vida de terrorista em 47 a ganhador do Prêmio Nobel da Paz 30 anos depois. E ao contrário das ansiedades dos nerds, o que não falta na história dos X-Men a partir de fins dos anos 70 é politização aberta. Muitos autores perceberam que a equipe clássica dos X-Men, composta basicamente por héteros top vivendo em uma mansão maromba e com eventuais trocas de casais, e que seria necessário acrescentar algo fundamental: pessoas feias com poderes horrendos sem necessariamente serem vilões. Os mutantes Morlocks foram os primeiros galãs feios legítimos. Isso sem contar importantes mutantes LGBTQIA+, tais como Homem de Gelo, Karma, Mística e Sina. Magneto começou como um típico vilão histriônico dos anos 50, se tornou terrorista internacional ao afundar um submarino soviético e explodir uma cidade na Sibéria, chegou a ser julgado na Corte Internacional, momento esse que foi adaptado para X-Men 97, com referências evidentes à invasão trumpista ao STF, quer dizer, ao Capitólio. Já nos anos 2000, Grant Morrison descreveu Magneto como um líder político decadente e desacreditado, representante de uma ideologia antiga e violenta. Isso é só uma pequena amostra. Tivemos escravidão e holocausto mutante em Genosha, tivemos Krakoa como superpotência mutante envolvida em tretas contra o Brasil de Bolsonaro, ONU, Rússia e até realizando uma intervenção imperialista mutante num país da América Central. Diante dessas evidências, o nerd reaça tem duas opções: ou odeia X-Men e abre mão de clássicos dos quadrinhos americanos, ou finge que conhece a essência dos personagens usando o que aprendeu com Olavo de Carvalho e Brasil Paralelo. Na real, acho que a maioria desses caras são burrões mesmo, estilo o diretor Zack Snyder, e em função dessa desinteligência natural, servem de massa de manobra para os influencers e políticos de direita. Isso sem contar a frustração sexual e coisa e tal, mas isso todo mundo já sabe. Apesar disso, existe um grande debate sobre traços fascistas nos quadrinhos de heróis. O canal Quadrinhos na Sarjeta tem feito um importante debate nesse sentido. Será que essas histórias com machos malhados que resolvem tudo na porrada, por mais que tenham variações, não tendem sempre a algum grau de fascismo? Nos anos 80 e 90, heróis como Batman de Frank Miller, Justiceiro e Wolverine não seriam quase que antecipações gringas do que foi o Capitão Nascimento no Brasil anos depois? Nessa mesma época, duas histórias de Alan Moore deram umas indicações que talvez isso tenha um fundo de verdade. Certas questões colocadas em Miracle Man e Watchmen parecem indicar que qualquer visão que idolatra o acúmulo de poder na mão de seres especiais ou superiores acaba sempre redundando em fascismo e totalitarismo. Mas sugiro lerem ambas as obras, em especial Miracle Man, e tirarem suas próprias conclusões. E por favor, assistam Watchmen de Zack Snyder para constatarem o que um nerd burrão faz quando colocam milhões na mão dele.
O certo é que essa luta épica dos nerds contra a lacração é só fuga da complexidade do mundo real. Para além das histórias da carochinha sobre família tradicional, masculinidade perdida e civilização ocidental feitas para embalar fascista punheteiro, o que se tem é o fato que, após o capitalismo destruir todas as relações humanas, parte das pessoas foge para o colo do fascismo e de um passado que nunca existiu. Muito disso é agravado pelo fato de uma parte considerável desses nerds serem pessoas cronicamente online e com personalidades modeladas pelos algoritmos das redes sociais. E isso não tem idade, esses algoritmos que privilegiam respostas maniqueístas do tipo sim ou não, pois são essas respostas que facilitam o vício em telas e cliques, o que gera ainda mais lucro para as Big Techs na atual economia de atenção. Daí a facilidade com que historinhas sobre heróis derrotando vilões sem nenhum tipo de sutileza viralizem tão facilmente, sejam em filmes de grandes estúdios ou nas mais tóxicas teorias da conspiração da direita, e que fique claro, às vezes da esquerda também. Ou seja, a mesma mentalidade virtual infantilizada que sustenta a luta contra a cultura woke é a mesma que dissemina historinhas sobre o uso de tecnologias secretas chinesas nas enchentes no Rio Grande do Sul. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E falando em Rio Grande do Sul, não deixem de doar para o MTST, que continua a fornecer marmitas solidárias para quem perdeu tudo por lá. E é isso, galera. Para quem acredita que os nerds estão certos ao apontar lacração em tudo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.